Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Prática 4. Eu sou Roberto e junto com os meus colegas Yuri e Rainara, hoje nós vamos apresentar a obra de Emílio Sanches, Leitura na Sala de Aula, como ajudar os professores a desenvolver bons leitores. Nesse nosso primeiro encontro, nós iremos destacar a primeira parte da obra, que o autor busca dar visibilidade aos desafios dos alunos, dos professores e dos assessores. Esses, que para o autor são protagonistas desse processo de ensino, os alunos com a capacidade de compreender os textos e aprender através deles, e os professores assessores com a responsabilidade de ensinar e ajudar os alunos a se tornarem bons leitores. Os desafios apontados pelo autor para esses personagens são: o aluno é o de tempo e esforço, já que o processo de domínio da linguagem escrita é um processo longo, que muitas vezes causa frustrações, mas o aluno deve se esforçar e dedicar-se tempo para que possa se desenvolver bem e possa se tornar um bom leitor e compreender os textos e aprender com eles. Outro desafio que o autor nos aponta em relação ao aluno são as diferenças entre os alunos. Alguns com uma facilidade maior de aprendizagem, outros com uma dificuldade menor. Uns com acesso mais fácil a material didático, outros com acessos não tão fácil assim a esses materiais. Então, todas essas diferenças, tanto sociais como de aprendizagem cognitiva, se tornam um desafio para os alunos. Já para os professores, o primeiro desafio é compreender a realidade dos alunos, compreender a realidade escolar, compreender a realidade da escola em que trabalham. O outro desafio do professor é compreender a mudança, a abertura a novos processos, a nova metodologia, a nova forma de ensino. E entender que a forma que dá aula pode mudar e estar aberto a essa mudança. Para os assessores, o autor destaca o distanciamento de soluções de problemas não delimitados. Ele também diz que um outro desafio para esse protagonista é o processo formativo, porque é mais complexo devido à complexidade da sua atividade, uma vez que sua atividade está ali na relação entre o aluno e o professor. Agora a gente vai partir ali para o que significaria compreender. Quando a gente está naquele processo de compreensão, acaba que ocorrem vários processos mentais que estão relacionados à compreensão da linguagem e ao caráter motivacional e emocional. Esses processos também podem ser chamados de processos frios ou quentes. Antes de a gente entrar no conceito de fato desse processo, é interessante que a gente reflita um pouco sobre o que a gente pede hoje dos alunos. Assim, no modelo de ensino atual, a gente mede o êxito do aluno avaliando a capacidade dele em extrair, interpretar e refletir, além de ter uma noção dos tipos de texto, né, e as situações de comunicação. Tudo isso ele está relacionado com, com dois tipos de compreensão. A superficial, essa compreensão ela busca entender o significado das palavras, busca resumir, recordar ou parafrasear, ou seja, ela está diretamente relacionada ao trabalho com o texto mesmo, o trabalho com a linguagem. E a gente também tem a compreensão profunda, que ela está relacionada mais à resolução de problema e à análise crítica a partir de uma visão mais completa do mundo. Então, essa visão completa do mundo vai influenciar na análise do texto pelo aluno. Isso daí já seria um processo mais profundo. Para que o aluno se envolva na leitura, é muito importante que ele tenha um desejo por aquela leitura e sinta que ela é viável, ou seja, que ela é uma leitura acessível, que ele consegue fazer aquilo. Após a realização da leitura, é preciso que o professor ajude os alunos a que eles desenvolvam a capacidade de se autoavaliar, de autoavaliar os resultados daquela compreensão.
Esse processo que envolve a parte emocional e a parte de motivação da leitura, né? Por que ele precisa ler, no caso, são chamados processos quentes. Esses processos serão detalhados um pouco mais à frente. Durante o processo de leitura, a nossa mente faz inúmeras inferências, referências, conexões e tudo mais, que elas ativam ideias também que estão associadas ao que a gente já sabe e ao que já está presente na nossa mente naquele momento. O que torna esse processo de leitura suscetível a encontrar alguns obstáculos, como, por exemplo, a falta de conhecimento sobre algo. Essa falta de conhecimento sobre algo, ela vai ativar uma atividade metacognitiva, que no caso consiste em localizar a fonte daquele problema que a gente encontrou, né, de não conhecer, por exemplo, e a tentativa de resolvê-lo. Essa tentativa se dá por meio da realização de inferências e tudo mais, tentar supor, né, ou então inferir o que o autor quer dizer com aquele texto. Para a gente realizar essas integrações entre as ideias, essas duas ideias elas precisam estar presentes na nossa mente ali num espaço denominado memória de trabalho. Esse espaço ele possui um número restrito de ideias e conceitos simultâneos que podem ocorrer para a gente criar a representação daquilo que a gente lê. Considerando isso, quando a gente se depara com um texto que está bagunçado, que está mal organizado, ele acaba exigindo da gente muita atividade inferencial. Ou então também acontece casos em que a gente não dispõe de recursos como conhecimentos prévios, habilidades e estratégias. Nesses casos, a nossa compreensão também é afetada. Um outro fator também que afeta a nossa compreensão é caso a gente não tenha uma meta bem definida para a leitura, ou então aquela meta seja vaga, seja rasa. E aí acaba que quando a gente se depara com uma situação assim, é difícil superar os obstáculos que vão aparecendo durante o processo de leitura. Ok, então, em certo momento do texto, o Emílio Santos ele acaba fazendo alguns questionamentos para a gente, né? Como, por exemplo, o que é que nos move a ler? O que é que nos move a conformar com uma leitura que é superficial ou, de certo modo, com uma compreensão um pouco profunda do texto, né? No livro, o Emílio Sanches ele acaba apontando essa problemática, né, da dimensão dos elementos motivacionais e de alguns dos componentes clássicos, né? O autor ele vai procurar restringir esse pensamento, né, a alguns elementos mais importantes, de maneira que a gente consiga entender o parâmetro que está sendo abordado ali no momento. Ele divide essa dimensão em 3 fases, sendo elas a fase deliberativa, a fase volitativa e a fase avaliativa. O que seria cada uma delas? A fase deliberativa seria a fase em que os alunos são encorajados a discutir e analisar o conteúdo que eles estão lendo. Ou seja, ali eles vão ter a oportunidade de expressar a opinião deles, de debater as ideias e de compreender o texto que está sendo lido a partir de perspectivas diferentes, né? O que acaba contribuindo para o desenvolvimento e para a capacidade crítica dos alunos. Então, a segunda fase seria a fase volitativa, né? E nessa, os professores eles vão buscar desenvolver estratégias para que eles incentivem os estudantes a se engajar ativamente na leitura, né? Eles vão despertar o interesse e o desejo dos alunos em compreender o conteúdo do texto. Então, na fase volitativa, é muito mais para promover a autonomia, né, e o prazer pela leitura. Já a fase avaliativa, como o próprio nome diz, né, seria a fase que envolve a verificação e a análise das habilidades de leitura dos alunos. E nisso pode ser incluído diferentes estratégias, né, pode ser até de leitura, de seleção, antecipação, interpretação e entre outras maneiras de avaliação. Então, sendo assim, o que a gente procura ensinar em sala de aula? O Emílio, ele acaba propondo que os planos de aula tenham 2 pontos principais. Um deles seria que os alunos sejam capazes de controlar a compreensão,
Ou seja, os alunos têm que ser capazes de manter um diálogo consigo mesmo sobre o que eles esperam do texto e se o texto suprime o que eles esperam, ou seja, se tem ali o que eles esperavam ou não. O segundo ponto seria conseguir pôr em ação as estratégias que são necessárias quando o que eles desejam não seja alcançado espontaneamente no texto. Como o próprio autor diz, o que se busca aqui é que os alunos interiorizem essas estratégias.